Ô, presidente. Opa! Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer imenso, uma honra para a Unifesp, para a Escola Pós de Medicina, ter o senhor aqui conosco nesse Web sobre o Covid. E eu tive a honra assim, de acompanhar o senhor, a saúde do senhor por esses 25 anos junto com o Arthur. E toda a caminhada eu vejo a admiração que o povo brasileiro tem pelo senhor, e todo mundo que para pede o senhor de volta, né? Então, porque esqueceram. Não esqueceram, acho que do senhor não esqueceram. Então, podemos começar. A ideia é o senhor falar sobre como o senhor imagina a geopolítica após o Covid. Vamos lá. Posso começar? Pode começar. Pode começar, nós estamos... Veja, agora, hoje de manhã, eu estava lendo aqui em casa um artigo do George Soros. George Soros é um especulador americano, na verdade, nascido na Hungria, judeu, fugido da Europa, e muito rico, um bilionário. E ele tem uma fundação chamada Open Society, que financia uma opção de coisas pelo mundo afora. E ele estava dizendo o seguinte, que ele, na geração dele, ele não viu nada pior do que a Covid atual, salvo, naturalmente, a guerra. Bom, quando eu me recordo, eu vou fazer o ano que vem, como você sabe, 90 anos. Então, eu tenho memória, sei de muita coisa do passado. Que eu me recordo, os meus pais falavam muito da gripe espanhola. Essa eu não vi. Essa foi depois da Segunda Guerra Mundial. Mas nunca houve uma paralisação assim, salvo na guerra, tão surpreendente como está acontecendo agora. Um pequeno vírus que você não vê e que veio, sabe lá de que maneira foi transmitido, mas certamente aqui para o Brasil veio primeiro nas classes mais favorecidas, que foram para a Europa, que pegaram o vírus lá, foram a qualquer outro lugar, voltaram, e agora está se expandindo especialmente nas classes mais pobres. E até agora nós não conhecemos, como vocês, eu pergunto sempre, à medida que vem me ver, eu pergunto sempre como é que se tem algum progresso, e vejo, leio, não há, por enquanto, vacina. Ontem o presidente da Rússia anunciou, hoje o Donald Trump também está falando, mas não se sabe ainda nada concreto sobre vacina. E, por outro lado, também não há um medicamento específico. Houve um progresso, os médicos parecem saber tratar melhor do que acontece quando as pessoas são inoculadas por esse vírus. Então, fica todo mundo um pouco em suspenso. Mas a vida não está em suspenso, os problemas continuam. E também não começaram com o Covid, nem mesmo geopoliticamente falando, eu vou voltar ao tema daqui a pouco. Mas aqui no Brasil nós já estávamos numa situação delicada, uma recessão econômica que vinha de antes, não do governo só atual, já vinha do governo anterior, foi se agravando e, de repente, a gente sente uma falta de orientação, porque muda muito o ministro da Saúde sobe um outro e não chega a dar um recado consistente e a população ficou um pouco indecisa. Eu mesmo fico preocupado quando eu vejo muita gente na rua, porque falam que na possibilidade de uma nova onda, o que seria dramático. Bem, mas apesar de tudo isso, na verdade, há certas constantes que vão continuar. E, já que nós vamos falar de questões políticas internacionais, as grandes tendências vão continuar. Quais são as grandes tendências a que eu me refiro? Eu vou falar mais adiante sobre a questão do poder, mas antes do poder, nós já assistimos uma espécie de enfraquecimento do que se chama de democracias representativas. Por quê? Em parte, porque você tem transformações tecnológicas que levam a um contato mais direto entre as pessoas. Direto é modo de dizer, por intermédio das redes. Nós agora mesmo estamos aqui falando, eu não estou vendo para quem estou falando. É uma rede. Bom, e essas redes conectam pessoas. Eu costumo dizer, parodiando o Descartes, que dizia cogito ergo sum, em latim, quer dizer, penso, logo existo. Agora não basta pensar para existir, você tem que estar conectado. Estou conectado, eu existo. Se eu não estou conectado, eu não existo. Boa parte do mundo está se desconectando, não está conectado. E não sabe bem o que vai fazer, o que vai acontecer, etc, etc.
Isso está levando à sensação de que a nossa forma de organização política, a democracia liberal, é uma forma que depende do voto e da representação. E você tem o seu representante que fala por você no Congresso, toma decisões e tal. Só que agora as pessoas se conectam diretamente. Então você tem um outro sistema funcionando. Eu vou contar um pequeno episódio. Eu era professor em Paris, na Universidade de Nanterre, em 1968. Universidade de Paris, em Nanterre. Bom, foi o maio de 68. Foi uma espécie de explosão. Bom, naquele tempo, não se entendia por quê, porque estava o De Gaulle, era o presidente da França. Eu era muito amigo do Celso Furtado. E nós almoçávamos toda semana, juntos, uma vez por semana. Eu, Celso Furtado, um outro que foi ministro mais tarde do presidente Lula, o Valdir Pires, que era professor de uma faculdade de Direito no interior da França, e o Luciano Martins, que era muito amigo meu e do Celso. E um dia chegou um ex-ministro do Jânio, na verdade, Paulo Tássio Santos. Ele perguntou a nós, o que vai acontecer aqui na França? O mais sabido de todos nós era o Celso Furtado. Ele estudou na França, era professor na França, há mais tempo que eu e tal. O Celso disse, aqui não vai acontecer nada, porque no passado, quando Luís XIV era rei da França, era o rei Sol, e ele não podia andar na rua porque era apedrejado. E agora é o De Gaulle. E o De Gaulle é querido. Então aqui não vai acontecer nada. Eu e o Luciano, que vivíamos em Paris, concordamos com ele na hora. Não, aqui não acontece nada. Eu estava em Nanterre. Isso eu não me lembro exatamente quando, mas foi alguns meses, 2 meses ou 3, antes da ocupação de Nanterre. Então, a coisa mudou de repente. Por que mudou? Bem, as reivindicações sempre há na sociedade, as reivindicações, grupos que estão insatisfeitos, querem mais, é bom que haja. Bom, e lá havia também reivindicações. E havia algumas dentro da universidade. Dentro da universidade havia de duas naturezas. Uma era a reforma universitária. O ministro chamava-se Pierre Fitz, queria fazer uma reforma. Reforma todo mundo gosta de falar, mas quando você vai fazer, ninguém quer, porque fere interesse, mexe com interesse e tal. E havia o temor da reforma. Há um jornal muito influente da França chamado Le Monde. Continua a existir esse jornal. Bom, o Le Monde noticiava muito sobre o que estava acontecendo e tal. E, a uma certa altura, os estudantes, por outras razões, resolveram ocupar a faculdade de Nanterre. Quais eram as razões dos estudantes? Era um rapaz que era o chefe de todos lá, chamava-se Cohn-Bendit, era meu aluno, já eu dava aula para ele. Daniel Cohn-Bendit, Daniel Le Rouge, se dizia, o vermelho. Bom, vermelho de cabelo, o cabelo dele era vermelho. E ele nasceu na Alemanha, mas era francês. E o que eles queriam? Eles queriam o que se chamava hoje liberdade sexual, entendido de uma maneira muito específica. Eu estava chegando na França, eu tinha vindo do Chile, eu estava exilado do Chile, eu era professor da Universidade de São Paulo, aqui nem se imaginava a reivindicação que havia na França. A reivindicação era a seguinte, que os homens pudessem entrar e dormir, se quisesse, no dormitório das mulheres. Porque a recíproca já era verdadeira, era possível. Então, por que não deixavam os homens? Porque seria permitir era acabar com o machismo, não ter medo de homem. Então, eram reivindicações desencontradas. Uns querem reformar a universidade, outros querem liberdade nesse sentido específico de sexual. Muito bem. E houve uma greve num lugar chamado Fran, uma fábrica de automobilística em Paris. Isso sempre foi muito forte, o sindicalismo na França, Partido Socialista, Partido Comunista, muito fortes na França. Mas eram fatos isolados. Bom, o que aconteceu? O rádio e a televisão juntaram esses fatos. Então, foi a primeira vez que eu vi o efeito das redes de comunicação para a transformação da sociedade. Quase caiu De Gaulle. Não caiu, porque De Gaulle era general, de bobo ele não tinha nada, ele foi à Alemanha, que era ocupada em parte pelos franceses ainda, se reafirmou seu prestígio junto às forças militares, voltou para a França e fez um discurso, eu ouvi o discurso, lá em Paris, em que ele dizia assim, assez de chienlit, quer dizer, chega de bagunça. Bom, e começou a tomar medidas contra a bagunça. Bom, os franceses têm hábito, tradição antiga, havia muitas barricadas feitas pelos estudantes, eu andei nas barricadas, andei até com gente conhecida, o Hobsbawm, que era amigo meu, andou por lá também, o Alain Touraine, com quem eu trabalhava, e andamos, vimos as barricadas, encontrei com o meio da barricada. Bom,
De repente, aquilo tudo, a polícia francesa entrou para acabar com toda aquela fantasia de dar volta amanhã, uma sensação de uma visão comunitária, comuna de Paris, não sei o que e tal. Bom, então, ali, pouco tempo depois, o Partido Comunista, que sempre preferiu a ordem, também a preferiu de Gaulle. Preferiu, porque ficou com medo das críticas muito à la americana, que havia também nos Estados Unidos. Eu me lembro que havia um famoso filósofo alemão que estava nos Estados Unidos, veio à França, fez um discurso lá eu assisti, na Unesco, e todo mundo atribuiu a ele a responsabilidade. Os estudantes nunca tinham lido nada de filósofo algum. Estavam por conta própria atuando, tendo em vista aquele momento atual que eles estavam sentindo, expressando o que eles sentiam naquele momento. Muito bem. Aí, alguns anos mais tarde, eu virei presidente da Associação Internacional de Sociologia. E tinha que fazer um discurso, foi na Índia, em Nova Delhi, que passei. Eu transmiti ou recebi, não me recordo bem, o comando da associação, e fiz um discurso para explicar o seguinte: olha, eu fui formado em sociologia, nós estudamos as classes sociais, os partidos de classe, os conflitos, não sei o quê, e o que está acontecendo hoje é uma coisa diferente. Os movimentos se dão passando por cima das estruturas. Só que eu não imaginava o que acontece hoje. Hoje, aquilo que eu vi em Paris é brincadeira de criança. Porque hoje, tem esse mesmo Castells, a quem eu já me referi, que era jovem naquela época, era assistente lá na França, hoje é professor nos Estados Unidos, em Berkeley. O Castells escreveu um livro recente sobre a ruptura, sobre o Chile, onde descreve isso que aconteceu agora, há pouco tempo, com a Bachelet, lá no Chile. Bom, a toda hora você tem rupturas, manifestações que as pessoas vão para a rua e elas se conectam umas com as outras via internet. As organizações, os partidos, o governo, a administração, precisam de tempo para reagir. A conexão, às vezes, é explosiva, acontece, ocorre. Então, isso está pondo em situação difícil a manutenção dos nossos padrões de decisão pelo Congresso, respeito aos tribunais e tal, porque as pessoas se conectam e explodem no seu sentimento de mal-estar. Voltando à pandemia, nós estamos vivendo um momento em que esses fatores ficam soterrados. Dá a impressão de que não existem, mas eles continuam a existir. Quer dizer, as pessoas também têm suas irritações, também têm seus sentimentos. O que elas têm é medo de morrer. Então, não há tanta gente na rua, não vai poder fazer um comício, uma aglomeração, não há uma manifestação propriamente política. Bom, e quando acabar a pandemia? Quando acabar a pandemia, nós vamos ter, no nosso caso, em vários países, mais desemprego. Muita gente vai ser inadaptada às novas tecnologias. Não me refiro a essa comunicação só. Tudo é novo. Né? Bom, dificuldade para se reencontrar no emprego. E, ao mesmo tempo, mais liberdade, porque você não tem mais o medo da pandemia e tem a rede para você se comunicar. Então, nós podemos ter situações difíceis. Bom, nesse meio tempo, o que está acontecendo? As forças políticas mais organizadas, os estados nacionais, continuam existindo. E eles estão disputando. Há uma rivalidade, sempre há. Mas agora a rivalidade foi se concentrando. Você tem os Estados Unidos e tem a China, tem a Europa, tinha a Rússia, ainda tem, mas com menos força do que tinha no passado. A Europa Ocidental, Estados Unidos, China, mas aqui um pouco à margem. Bom, e está havendo uma disputa, continua havendo uma disputa. Disputa pelo quê? Quem controla a tecnologia? A Huawei. Vai entrar o Huawei aqui ou não vai entrar aqui? Quem é que faz com mais depressa a automatização das coisas? Como é que vai ser a internet das coisas? Inteligência artificial. Eu, por coincidência, eu vi nascer essa questão. Eu era professor em Stanford. Meus filhos eram pequenos, tinha um amigo chileno que trabalhava no Centro de Inteligência Artificial. Naquele tempo parecia brincadeira. Hoje não é brincadeira. Hoje todo mundo sabe que você tem a produção depende de inteligência artificial. Você tem a internet, tem a conexão entre as pessoas, mas tem fake news também. Que você usa o quê? Robô. Repete uma mensagem falsa ou verdadeira, não importa, mas repete automaticamente. Quer dizer, nós estamos vivendo um mundo, e esse mundo não vai desaparecer por causa da pandemia.
pandemia vai obscurecer algumas tensões e ela vai talvez modificar, vai represar alguns sentimentos de reação a diversos fenômenos no mundo, mas ela não acaba com o sentimento das pessoas, nem acaba com as aspirações e nem com os choques. Quem é que manda, quem pode, quem não pode. Então, como é que vai ser esse mundo posterior a essa pandemia? Eu acho que primeiro tem que prestar atenção no que vai acontecer nessa reacomodação das pessoas à liberdade. Liberdade não é uma coisa fácil de você conviver e ter regra e ter liberdade ao mesmo tempo. Aqui, nesse momento, tem regra, não tem liberdade. É proibido isso, proibido aquilo, fique em casa, não faça isso, não faça aquilo. Daqui a pouco não vai ser só isso. Mesmo tendo só isso, a rua está cheia, as praias estão cheias. Bom, e como é que fica em casa se você é pobre? Não fica, a casa não existe, é pequena. Muita gente, uma casa só. Enfim, é um pouco idílico. A classe média já pode se dar o luxo de se cuidar um pouco mais, os ricos nem se falham. Mas, enfim, isso vai acontecer, as aspirações vão continuar. E a rivalidade também vai continuar. Está se vendo agora, estão brigando até para saber quem é que descobriu a vacina. Agora estão brigando lá, os americanos com os russos, acho que descobriram ontem. O Putin foi para a televisão para dizer que vai ter uma vacina, também o Trump diz que vai ter uma vacina. Tomara tem, mas não se sabe se tem, não tem, qual vai ser a melhor, não sei ainda. Mas eles já estão brigando em função disso. Né? E é uma briga que no caso pela vacina, mas a vacina é símbolo. O nome que os russos puseram na vacina deles é bem um exemplo disso. Se refere ao Sputnik. Né? Bom, porque eles lançaram o Sputnik com força. Naquele tempo, o Khrushchev foi lá para o Conselho de Segurança, botou o sapato na mão e bateu na mesa lá e tal, para mostrar que a Rússia existia com potência. Agora, são os russos que estão de novo mostrando que tem possibilidade. O Trump também. Bom, isso vai continuar. Vai continuar. Só que agora é mais complicado, porque você tem bomba atômica. A bomba atômica parou a possibilidade da guerra, porque as pessoas ficaram com medo. Né? E houve uma mudança grande. Por acaso, eu conheci bastante o Gorbachev. O Gorbachev passou a ser símbolo do verde, foi fazer discurso a favor do meio ambiente. Ele percebeu que a bomba atômica era um risco muito grande para eles próprios, para a própria Rússia. As coisas foram mudando. Bom, muda, mas a rivalidade não vai mudar. E quando terminar essa situação, nós vamos ver de novo um confronto. E nós com isso? Essa é a questão. O que fazer? Como é que pessoas que não são no centro vão se organizar para conviver com um centro que está em competição? Aí depende do que se decida fazer. No caso do passado, eu me lembro da Segunda Grande Guerra Mundial, que todo mundo achava que o Getúlio, que era o presidente aqui, mandava, tinha sido eleito, foi antes de ser eleito, na verdade, ele ia para o lado dos nazistas, para o eixo. E tinha muita gente nas Forças Armadas, meu pai era militar, eu recebi muitos oficiais que falavam português e eram americanos, para tentar levar os militares brasileiros para os aliados, que a tendência era para o outro lado. Dava a impressão que o Getúlio, que fez em 1942 um discurso no encoraçado para que São Paulo ou Minas Gerais, eram os dois que nós tínhamos, não sei qual dos dois, não me lembro, mas um discurso que dava a sensação que ele ia apoiar os alemães. Depois mudou e tentou tirar vantagens. Bom, dá para ter a mesma posição hoje? É uma questão que vai ser colocada. No governo atual do Brasil, parece que, por antecipação, já dizem que estão de um lado. Bom, não foi o que o Getúlio fez. De parecer que ia para um lado, foi para o outro, porque viu os interesses nacionais. Eu não sei o que vai acontecer aqui no Brasil, como não sei o que vai acontecer, né, em vários, ninguém sabe, nos vários países da Europa, mas nós vamos ter muita tensão. Por quê? Porque as rivalidades estão aí, vão continuar, não vão desaparecer. Né? A luta hoje é, em grande parte, tecnológica, quem é que tem domínio das tecnologias, e a partir desse domínio, você se imagina que possa ter um domínio político, e você vai ter um domínio econômico maior, supõe que vai ter, né? E todo o mundo que nós vivemos até agora, talvez mude. Por quê? Nós fomos beneficiários, por incrível que pareça, depois da Guerra Fria, o Nixon e o Kissinger. O Kissinger era mal visto, porque foi o homem que fez a invasão, não a invasão,
apoiou os inimigos do Allende no Chile. E o Kissinger fez muitas coisas assim que se chamam de realpolitik. Ele nasceu na Europa, mas ele era o Estado americano. Mas ele convenceu o Nixon de ir à China. E fizeram, o Nixon, o Kissinger, escreveu um livro chamado Sobre a China, On China, que é muito interessante, porque eles foram à China e, de alguma maneira, os americanos e os chineses se entenderam. Se entenderam e os americanos passaram a se endividar bastante e os chineses a comprar títulos americanos e tal. Bom, isso deu nós vivemos um período longuíssimo de paz. Paz não quer dizer ausência de conflito, mas não tem conflito global. Houve uma espécie de divisão de zonas de influência e mesmo convergência em certas áreas importantes. As Nações Unidas tiveram um certo papel nisso. Bem, talvez nós estejamos, com a pandemia, chegando aos limites desse entendimento que houve. Será possível criar um novo entendimento? Espero que sim, mas ninguém pode garantir. Vai depender, e aí é o paradoxo, que esse mundo que nós vivemos, que é muito tecnológico, e que você depende de estar conectado, e que os partidos, as estruturas estáveis, ficam frágeis diante da possibilidade de uma erupção das pessoas, é um mundo que depende muito de liderança também, de líder. E você olha e fica um pouco assustado. Porque quando aparece líder, é líder forte, é líder autoritário. Né? São os que nós falamos sempre. Bom, alguns, pelo menos eu conheço alguns. O Putin eu conheço, passei lá uma semana com ele, no Kremlin, sei como ele é e tal. E ele é racional, é frio, mas ele é racional. E ele queria, como todo líder do seu país, quer a grandeza da Rússia. Não tanto do comunismo, que não era na cabeça dele, mas da Rússia. Bom, o líder americano, que é America First, América primeiro, tudo bem. Qual vai ser o desdobramento disso tudo? E qual pode ser a posição dos que não estamos na linha de frente do fogo? Nós vamos atiçar fogo, vamos ficar de um lado desde já, vamos esperar? São as grandes decisões que nós vamos ter que tomar daqui para frente. E que as pessoas precisam tomar consciência de que, queiram ou não, os líderes vão tomar decisões. E, às vezes, tomam sem que isso sirva ao interesse nacional, ou ao interesse das maiorias nacionais, da população nacional. É claro que, quando terminar a epidemia em si mesmo, vai haver uma primeira preocupação, que é salvar o que sobrou. Tá? Tem que dar emprego. Agora está havendo uma briga enorme na Europa. Por quê? Porque a União Europeia ia fazer um empréstimo com prazo praticamente sem retorno, pagando apenas os juros por longo tempo. E vários países importantes, como a própria Suécia, que é um país bastante pacífico no sentido geral, não ficaram de acordo, não entraram em acordo sobre o que fazer para o depois da pandemia, para como é que você reconstrói a economia da Europa, que está sendo, como todas as economias do mundo, debilitada. Né? Então, os problemas já estão acontecendo. Houve uma espécie de antecipação dos conflitos. A gente talvez não perceba, não tenha informação sobre o que está acontecendo. Então, é difícil prever o que vai acontecer. Não quanto à pandemia, porque, primeiro, é provável, não posso nem isso, é o Medina que sabe, eu não sei disso, mas é provável que aqui também, com os filhos com uma vacina, um tratamento mais eficaz. Eu tenho a sensação de que esse coronavírus é mais contagioso do que letal. Ele pega em muita gente, mas ele mata menos gente do que se imagina. São muitos, um que morre já é muito, mas são milhares, né? É um vírus maldoso, gosta de pegar velho, para mim fico horrorizado com ele. Mas, enfim, problema do vírus. Ele, na verdade, não tem preferência. Mas ele puder entrar, ele entra. Mas acredito que seja possível chegar um momento que se controle, de alguma forma medicamentosa, ou vacina, se controle o vírus. Mas não vai controlar a rivalidade, não vai controlar a existência de tecnologia, não vai controlar que o nosso mundo futuro já está predeterminado, porque é um mundo científico, um mundo cada vez mais tecnológico. O Brasil, nesse aspecto, perdeu um pouco de tempo. Eu me lembro que quando foi feito o CNRS, aqui no Brasil, o CNPq aqui, já tinha o CNRS na França.
e tinha nos Estados Unidos um sistema semelhante. Mas foi mais ou menos na mesma década. Nós criamos na mesma década o CNR no Brasil, o CNPq no Brasil. Então, que houve uma preocupação com o crescimento tecnológico. Eu mesmo criei uns fundos tecnológicos, que não tinha dinheiro e tal. Bom, eu tenho a sensação de que nós conseguimos entrar nessa onda contemporânea na agricultura, por exemplo. Por que a agricultura brasileira, digamos, vai bem? Vai bem porque tem ciência e tecnologia. Uma semente tem mais ciência do que se imagina. Deve ter tanta ciência porque tem um avião, né, para poder levantar a rua. Uma semente também, que foi melhorada a produção. A produtividade aumentou muito. Né? Então, você precisa de menos terra. Você não precisa devastar, como nós continuamos devastando, a Amazônia. A árvore era vista no Brasil como inimigo, que tem bicho, corta, não é mais assim, não pode ser assim. Bom, então, mas nós não avançamos suficientemente nas manufaturas. No setor industrial, nós somos muito dependentes de tecnologias que nós não somos capazes de criar. Ou talvez sejamos capazes, mas nós não temos as condições necessárias para essa criatividade. Talvez 2 setores aqui tenham sobrevivido. Agricultura, porque houve avanço tecnológico, e criação de gado, que vai junto. Mas está um outro que também teve, é o financeiro, por causa da inflação. Eles foram obrigados a adotar mais depressa tecnologias modernas para lidar com a inflação. Eu vivia uma certa época da minha vida na Europa, na França era tudo atrasado, tudo anotado à mão. No Brasil já era tecnológico. Bom, será que nós vamos ser capazes de entender da microbiologia, da genética, da coisa espacial, tecnologia espacial toda? Vamos recuperar o tempo perdido? Vamos entender que, apesar de tudo, o mundo vai continuar dependendo muito do avanço tecnológico, das microbiologias, da ciência, da médica, etc., etc. Será que nós vamos entender, o governo, eu me refiro, a liderança do Brasil, vai entender que é assim, ou vai pensar que as coisas vêm automaticamente? Não vem. Nem os conflitos vão parar. Vão continuar. A vida inteira, a história inteira foi feita de conflito. Conflito que você pode amenizar, você pode ganhar, mas tem uma tendência, uma certa disputa. E vai continuar essa disputa. Nesse momento, depois da pandemia, vai ser visível a guerra entre Estados Unidos e China. Por quê? Porque a China cresceu muito. E ela cresceu tecnologicamente também. Nós vimos agora. A China conseguiu se desenvolver muito mais do que o Ocidente imaginava. Não é? A Rússia, eu me lembro a certa altura, eu fui lá, era Rússia soviética, fui com Manuel Castells, que eu mencionei há pouco, e mais o Turém e outros mais, fazer um relatório. Bom, a Rússia havia uma disputa porque os militares russos tinham descoberto que tinham que fazer engenharia reversa, quer dizer, desfazer tecnologicamente que os americanos já tinham feito para aprender, porque eles tinham ido para os grandes instrumentos de fazer o Sputnik, não sei o que lá, mas os americanos foram para micro, então foi para o computador manual, telefone celular, chineses, coreanos, americanos, etc., etc. Houve uma revolução e custou, a Rússia perdeu o controle disso, ela perdeu espaço nesse momento. A briga é essa, dos chineses com os americanos, porque nenhum dos dois vai querer perder espaço, não sabe quem vai ganhar. Tá? E nós temos que estar atentos a isso também, porque isso vai se desenvolver e vai nos afetar. Se não nos afetar, seria uma diferença, mas vai nos afetar. De um jeito ou do outro, já está nos afetando. Vamos comprar tecnologia chinesa ou não vamos comprar tecnologia chinesa? É verdade que a tecnologia de comunicação permite mais facilmente a espionagem ou não é verdade? E mesmo sendo verdade, vale a pena ou não vale a pena? São decisões muito complicadas, que estão longe de ser o dia a dia da vida política brasileira. Você elege no Brasil ainda pessoas que parecem que estão fora do mundo, não têm noção do que está acontecendo nesse mundo real no qual nós vivemos. E que têm ideias anacrônicas, muitas vezes, nem todos, mas muitas vezes têm ideias anacrônicas. Eu sei que não precisa, o presidente às vezes não tem que saber nada, porque tem que saber conduzir, mas eu acho que ele tem um pouco de noção do mundo, um pouco de noção do que está acontecendo realmente, o porquê da luta. Não é? Eu sei que é mais importante que ele ouça, ele pode ter bons conselheiros, mas é bom que ele se informe um pouco mais, não tenha visão tão fechada sobre certas questões que nós não sabemos o resultado. Na vida da história, como na ciência também, mas na história, visivelmente, o futuro se constrói.
E não se pode saber de antemão qual vai ser. Depende do que se faça dele. Se faça com ele. E para construir esse futuro, você precisa tanto de uma base material como uma base moral. Quer dizer, pessoas que entendam para que lado estão indo e por que estão indo. E façam com que os outros acompanhem. Quem lidera não tem que sair correndo para botar seu nome e dizer que eu sou líder. Na academia, eu tive uma vida acadêmica longa aqui nos Estados Unidos, na França, na América Latina, em vários lugares. Eu sei como é. E a gente ia correndo para botar o nome embaixo e publicar o jornal. Porque você se apropria de alguma maneira, você se beneficia. Na política não é assim, não. Na política você tem que ficar calado muitas vezes, deixa o outro pensar que a ideia é dele, sendo sua. Não adianta você ter ideia. Você tem que ter quem compartilha a sua ideia. Então é mais importante que alguém imagine que tem uma ideia que coincide com o que você acha que é correto, do que você sair por aí gritando que você sabe. Eu sou a verdade, vem atrás de mim. Ciência, política não é religião e também não é ciência. São coisas diferentes. Você pode, talvez, alguns transitam da religião para a política, ou da ciência para a política e vice-versa. Mas não são coisas simples. Então, eu acho que nesse momento tem que entender que o que vem pela frente nós não sabemos. Talvez seja essa a grande vantagem de você viver num mundo. Você não pode dar de barato garantido que vai acontecer. Não se sabe. Você ajuda a construir, ajuda pensando e ajuda fazendo. A pandemia é a mesma coisa. Nós estamos num momento que nós não podemos imaginar todas as consequências pós-pandemia. Nós estamos em plena pandemia. Nós não podemos imaginar todas as consequências, mas acredito eu que o que está acontecendo não vai diminuir o que já vinha acontecendo no sentido de uma rivalidade forte que tem no limite depende da capacidade tecnológica, científica, na verdade. Né? Nós vivemos uma civilização que foi criada com essa base. A base que você tem que estar o tempo todo alimentando com novas ideias, novos produtos, novas tecnologias, inovação permanente. Não foi sempre assim na história. Houve longos períodos em que os seres humanos se acostumaram com o mesmo. Agora aqui não, a gente quer sempre alguma coisa que não sabe o que é. Tem uma angústia querendo um novo. Bom, eu não creio que isso vai mudar por causa da pandemia. Nesse momento, nós estamos todos, naturalmente, mais sensibilizados pelo sofrimento alheio, mas será que vai continuar sendo assim? Não sei. Agora, o que eu tenho visto aqui em São Paulo, o crescimento da pobreza. Eu moro em Vigianópolis, é um bairro de classe média alta, que tem uma escadaria ao lado da minha casa, tem pessoas que dormem nessa escadaria. Eu trabalho no centro da cidade, onde era perto do Viaduto do Chá, ali embaixo do Viaduto do Chá, dorme gente, ou vive gente. Tá? Você vai para aqui, essa parte, eu sou presidente da OSESP, eu vou muito lá, música, ali ao lado, aquilo é um viveiro de pobreza. Enfim, nós temos muitos problemas que são difíceis porque são sociais, atingem o outro ser humano. E essa pandemia, será que vai aumentar a nossa capacidade de entender, de achar que não é natural a diferença? Aqui no Brasil nós fomos habituando, no mau sentido, com a diferença. É muito grande a diferença que existe no Brasil entre as pessoas, entre as classes. E nós não vemos, nós convivemos sem perceber que é assim, mas as consequências virão. O mundo do futuro, eu espero, talvez para isso a pandemia sirva, se houver políticos capazes de tirar proveito positivo disso. Sirva para quê? Para dizer, olha, não dá para haver tanta diferença. Na hora da morte, nós somos todos iguais. Pulvis est in pulvis revertere, eu escrevi no último coisa que eu escrevi aqui, o que ele quer dizer em latim, eu sou pó, e você é pó e vai se tornar pó outra vez, vai morrer. Bom, isso devia dar um sentimento de mais humildade, de mais solidariedade, entender que o outro vale tanto quanto cada um de nós. A vida humana vale por si mesma. Tão simples de falar e tão difícil de concretizar. Então, acho que esses são os nossos desafios. A pandemia, espero, vai passar. Espero que a gente sobreviva, depende. Ninguém pode ter garantia de que vai acontecer. Né? Mas também espero, tanto quanto que a pandemia acabe, que nós sejamos capazes de entender que o novo mundo é cheio de riscos. Nós temos que tentar preservar a paz de toda maneira, aumentar o grau de equidade e desenvolver as capacidades intelectuais das pessoas. Porque nós
criamos um mundo que depende disso. Era essa a primeira mensagem que eu queria transmitir. E agora, se o Medina for generoso o suficiente, não me faz perguntas muito difíceis, porque eu não sei responder. Obrigado. Eu queria ver que essa polarização dos Estados Unidos com a China parece que está saindo na frente, porque durante essa pandemia é a única das potências que o PIB está crescendo. Por outro lado, tem a eleição nos Estados Unidos agora, que é uma chance muito grande do Biden ganhar. Ele escolheu uma mulher negra como sua vice agora, eu acho que essa chance aumenta. O Brasil vai ter algum protagonismo nessa história, nessa polarização entre os Estados Unidos e a China, ou nós vamos ficar à margem dessa história de novo? Você tocou num ponto que eu não toquei, que é muito importante. Vai ter eleição nos Estados Unidos. Isso vai ter repercussão, naturalmente, no mundo. E tem mais diretamente aqui nas Américas. Vai ter... É difícil prever quem vai ganhar. Obviamente, eu prefiro que ganhe o Biden. Não que eu tenha algum amor especial pelo Biden, mas ele simboliza um partido menos conservador do que o Trump. E ele agora escolheu para vice-presidente uma mulher que representa uma categoria que é minoritária nos Estados Unidos, esmagável, que é negra. Tá? Para nós, não sei se eu devo ser mais negro do que ela, mas, enfim, de qualquer maneira, ela é vista nos Estados Unidos como negra. Então, é uma coisa que eu acho que é positivo para ver lá. Tomara que ganhe, porque diminui a tensão, não acaba a rivalidade. Não acaba, porque aí tem outros fatores que estão juntos. Talvez a expressão da rivalidade com a China possa ser amenizada, talvez. Eu citei aqui o Nixon e o Kissinger. Os dois são linha dura, e eles fizeram acordo com a China. Os acordos políticos, muitas vezes, não são feitos por isso que têm as melhores intenções, mas as circunstâncias obrigam a certos acordos. De qualquer maneira, para nós da América Latina, eu acho que é melhor que o Trump não ganhe. O Trump tem essa visão um pouco egoísta de superioridade, não vou dizer que é racial, porque eu não sei se ele pensa isso, mas ele tem um sentimento de que America first. Bom, acho que primeiro é o ser humano, primeiro é a humanidade, depois é o Brasil, para mim, depois é que vem o resto. Né? E para o Brasil é importante, e para o ser humano também, é importante que haja paz, que não que haja guerra, e que haja mais igualdade, e não que haja tanta assimetria. Então, eu prefiro que ganhe o Biden. No livro aí do O Mundo Pós-Pandemia, no livro O Mundo Pós-Pandemia, do José Roberto, o senhor escreveu sobre deu um destaque muito grande para o SUS e também pedindo uma coesão entre as diversas áreas da hierarquia administrativa para lidar com essa situação da pandemia. Eu não sei se eu entendi. Eu estou ouvindo mal. Pode aumentar um pouquinho aqui? Vamos ver se ainda pode aumentar um pouco. Você pode repetir um pouquinho? O senhor escreveu um capítulo no livro O Mundo Pós-Pandemia, do José Roberto Costa. E o senhor deu um destaque muito grande para o SUS e também chamou para uma coesão para que essa situação possa ser lidada de melhor maneira. Sempre que nós conversamos, o senhor dá um destaque muito grande para o SUS. Talvez seja importante você colocar a história do SUS, assim, como o senhor vê o SUS, que nós consideramos um milagre para conseguir lidar com uma demanda tão grande, uma situação tão dramática, e conseguir lidar de maneira melhor do que a Itália lidou e os Estados Unidos estão lidando. Se eu conseguir entender... A situação do SUS atualmente. Como? A situação do SUS. A situação do SUS. Para dar dando conta. Bom, a respeito da situação do SUS, você disse? Isso. Bom, eu sou muito favorável que haja mais apoio ao SUS. Por quê? Porque eu me lembro do tempo antigo em que você não tinha SUS. Quando você não tinha SUS, o que é que você tinha? Porque tinha um trabalho que oferecia algum apoio, tinha como atender as suas necessidades. Os outros eram Santa Casa da Misericórdia e olhe lá. Não tinha nada. Então, eu acho que o SUS foi um instrumento importante de democratização da assistência médica.
Eu estava na Constituinte quando foi discutido o SUS. Me lembro do Almir Gabriel, que foi o relator da parte social da Constituinte. Ele era médico, tinha trabalhado com o Jatene, ele era do Pará. E ele explicou muito, e no Rio. O SUS foi uma invenção dos médicos cariocas ligados à esquerda, na verdade, naquela época, né? E queriam que houvesse uma assistência médica razoável. Eu acho que é preciso dar toda a força possível ao SUS. Eu acho que sem o SUS, nós não temos, a desigualdade é tão grande no Brasil, ela só vai aumentar se você não tiver uma agência pública que dê assistência. Eu, por uma vez, não faz muito tempo, eu estava em Portugal com a minha mulher, a Patrícia. E a Patrícia se sentiu mal, não me lembro o que era. Nós estávamos no jantar. Bom, lá, eu não sei como é que era pago, mas era muito pouco pago. E um bom serviço também. Mas tinha que pagar. Aqui no Brasil, é de graça. Eu acho o SUS muito importante. Eu acho que era preciso dar mais atenção possível ao SUS. Eu me lembro quando eu era presidente, eu tive poucos ministros da saúde. Já foi um, outro Serra. E teve um do Rio Grande do Sul. O Serra foi ministro 5 anos ou mais. O Serra foi fantástico, porque ele não só deu força, viu uma parte chamada Barjas Negra, prefeito de Piracicaba hoje. Era o secretário-geral do Ministério. O Barjas ajudou muito, porque deram força ao SUS, montaram o SUS. Né? E, curioso, não houve resistência no Congresso à ideia do SUS. Talvez não tivesse havido compreensão do que haveria. Mas eu acho que ainda bem que tem o SUS aí, porque sem o SUS você está num mato sem cachorro. Quem não tem dinheiro está perdido. Você viveu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é complicado. Você tem que ter alguma paga. Quase tudo é pago. Agora o Clinton, o Obama também tentaram fazer um sistema misto e tal. Mas, em geral, a medicina é muito cara. Toda a medicina é cara. E quando tem o SUS, pelo menos você tem que, não tendo recursos, você tem para onde ir. Eu acho que é muito importante apoiar o SUS e dar mais força ao SUS. E tem uma pergunta que veio de fora de alguém que está assistindo. Ele pergunta se o senhor acha que vai ter aumento do imposto. Se vai ter alguém? Se vai ter aumento do imposto. Aumento de imposto. Vai ter. Vai ter. Vai ter porque nós estamos muito endividados e com a pandemia, essa dívida vai aumentar. E as empresas estão paradas, algumas empresas. Uma parte da economia brasileira está parada. Então, nós estamos realmente... A dívida pública, que deve ser hoje por volta de 70% a 80% do PIB, vai para 100% do PIB. Daqui a poucos meses. Isso vai ter que ser pago. O custo da paralisação vai ser pago, não tenha dúvida. Agora, o problema é saber quem é que vai pagar. A discussão já está feita no Congresso. Na verdade, o Congresso está discutindo, não é... Eles sabem que vão ter que aumentar imposto. Pode falar o que quiser, que não vai ter imposto, mas vai ter. Vai ter um imposto que a gente sente e percebe ou não. Quando não percebe, o pobre paga. Quando percebe, é o rico que não quer e reclama. Mas mesmo que reclame, vai ter que ter algum imposto. Vai aumentar. Eu acho que vai aumentar. Eu quero que aumente? Eu não quero. Ninguém quer aumentar. Imposto já tem esse nome. Não é voluntário, é obrigatório. Por quê? Porque ninguém quer. Né? Agora, uma coisa é não querer e desejar. Outra coisa é a realidade. A realidade vai impor porque você tem hoje o quê? Pressão corporativa muito grande dos que são funcionários públicos. Querem aumento, vão querer. Vai precisar de apoio, não. Vamos querer apoio para o SUS. Vamos querer apoio para os militares, vão querer. Vão ter suas exigências de equipamento. Tudo isso vai desabar no Congresso. E como não tem dinheiro, vai ter dívida, vai aumentar a dívida, não tenha dúvida. E claro que tem que ter capacidade porque isso pode, eu não sei, espero que não volte para a inflação. A mim me tocou, quando fui ministro da Fazenda, um problema tremendo, que era a inflação galopante e o endividamento crescente enorme. Depois nós paramos da inflação, ficou a dívida. E, olha, a dívida não é brincadeira para você. No Brasil, você estava indo num bom caminho. Não é culpa do governo. A pandemia requer dinheiro. Vai ter que soltar dinheiro, vai ter que gastar dinheiro. E não tem. Então vai ter, eu acho que vão ter, sim. Não vejo... Claro que agora, nesse momento, como o dólar está muito alto, com relação ao real, está muito baixo com relação ao dólar,
os exportadores vão ter dinheiro, porque você exporta para a China, não sei o quê, o mercado, mas é bom em exportação de cereais, alguns produtos. Então, isso pode melhorar um pouco, mas vai ter que taxar quem exporta. Eles não vão gostar. A discussão não vai ser assim, todos unidos contra o governo. Devagar com andor. Porque não tem jeito. Quem estiver no governo, seja quem for, vai olhar a situação e vai dizer, como é que eu saio dessa? Eu preciso de dinheiro. Quem que tem dinheiro? Aí começa a briga. Quem é que vai pagar? Vai pagar mais o pobre, a classe média, os ricos? Vai ser mais equitativo ou menos? Isso eu acho que é o problema que nós temos que enfrentar para poder evitar que haja, mais uma vez, penalização dos que menos podem para pagar a dívida, porque a dívida vai estourar. E a última pergunta, o senhor vê algum risco de ruptura democrática no país? Eu acho que sempre há risco, né? Eu sou otimista em geral, mas eu já vivi momentos de Getúlio, momentos de ditadura militar, eu sei o que é isso, não é brincadeira, e não acredito que exista um propósito nesse momento de fazer ditadura, mas às vezes, sem propósito, as coisas acontecem. Né? Eu vejo nos jornais muita discussão sobre o número de pessoas que vêm nas Forças Armadas. Eu já disse aqui, meu pai era militar, meu avô também, tem muitos primos, tios, tudo bem. Não tenho nada pessoal contra as Forças Armadas. Porém, quando você tem muitas chamadas de gente de Forças Armadas para cumprir funções que os civis podem cumprir, o que acontece? Primeiro, vão gostar. Segundo, o povo vai atribuir, se houver fracasso, às Forças Armadas, e não à política, o que está também complicado. Então, eu acho que é perigoso. Por outro lado, não existe, poder nunca fica vazio. Quando um diminui o seu poder, o outro entra. Você está vendo agora uma tentativa de ver quem é quem, o executivo, o legislativo ou o judiciário. O judiciário, que era quase desconhecido no Brasil, agora todo mundo sabe o nome dos ministros do Supremo. E eles, às vezes, tomam decisões que interferem no outro poder, que fica irritado. E, às vezes, tem reações que não são razoáveis. Fechar quero nomear novos membros do Supremo. Enfim, isso já é o começo de uma conversa ruim. Eu espero que nós tenhamos a sabedoria de manter a democracia. Manter a democracia quer dizer o quê? Manter instituições funcionando e manter a diversidade de opiniões. E algum sistema que diga quem é que manda a eleição, outra atividade eleitoral. E muita liberdade. Por sorte, no Brasil, liberdade de mídia, de comunicação, hoje é quase impossível não ter por causa da internet. Você acaba falando o que você quiser. Mas, além disso, os jornais têm um papel importante. A televisão, o rádio, têm papel importante, têm sido conscientes dessa importância que tem. Eles exageram, às vezes, é da natureza dos meios de comunicação, antecipar especialmente a tragédia, cansa, mas, de qualquer forma, eles têm um papel muito importante também na preservação da democracia. Durante muitos anos, pelo menos enquanto eu convivi com os militares, eles tinham mudado bastante a percepção também da sua própria capacidade de exercer o poder sem tomar em consideração os outros, pelo bem da pátria. Eles são patriotas em geral. Mas o problema não é de ser patriota ou não, é que a pátria é diversa. Você tem que compor essa diversidade. Os militares tinham aprendido isso. Eu sinto que agora é uma tendência, de novo, a que alguns pensam que podem salvar a pátria. A pátria se salva sozinha. Nós temos que ter regras que permitam o funcionamento das divergências dentro de um contexto, respeitando regras, respeitando a Constituição, dando espaço para todo mundo. Não é fácil, leva tempo para você realmente construir uma cultura democrática. Você vê um país como os Estados Unidos, que tem essa cultura. O Trump é uma pessoa que atropela, muitas vezes, não na prática, mas nas expressões, no sentimento. Na Europa, na Inglaterra, já é mais estabelecido. Né? Eu vi Portugal mudar. Eu tive a primeira vez que fui a Portugal, ainda era Salazar. Agora você vai a Portugal, é um país onde os partidos funcionam, a democracia existe, mudou. Eu vi a Argentina mudar, eu vi o Chile, para bem e para mal, eu vi em várias circunstâncias. Então, nada na história está garantido para sempre. Então, aqui, apesar de que eu acredito que nós tenhamos condições de manter a democracia, temos que estar sempre prestando atenção.
termino dizendo uma frase que era do Otávio Mangabeira, que foi um líder baiano. Dizia o seguinte: a democracia é uma planta tenra, tem que regar todo dia, tem que molhar todo dia. É o que eu acho. Tem que estar o tempo todo cuidando dela, senão ela fenece. Bom, eu queria agradecer muito o senhor, agradecê-lo muito, presidente, pela honra do senhor ter participado desse web hall aqui da Escola de Medicina e da Unifesp, especialmente em nome do Arthur Beltrame e a amizade que o senhor dedica a nós dois. E é um prazer imenso para nós poder conviver com o senhor e conversar com o senhor, escutar o que o senhor fala. Muito obrigado, um abraço para o senhor e muita saúde para o senhor aí, que nós precisamos do senhor. Obrigado. Eu que tenho que agradecer a vocês a paciência de me ouvir. Muito obrigado. E a primeira ajuda constante que eu recebo do hospital de vocês lá do Rim, e pela disposição de vocês de conhecer as técnicas novas, de aprender. E podem me usar como cobaia à vontade. Eu gosto muito. Muito obrigado. Então, tá bom. Um abraço para o senhor, muito obrigado aí.